Veja bem, esse livro saiu em 65 e foi seguramente uma coisa fulgurante dentro do pensamento de esquerda brasileiro, que era naquele momento muito forte. Não é? Eu me lembro que o Roberto Schwartz escreve um artigo, se não me engano em 68, e diz que o pensamento de esquerda foi hegemônico antes de 64 e continuou a ser pelo menos até o AI-5. Se você pegar o marxismo filosófico brasileiro até então, era uma catástrofe. E de repente entra um livro sério que trata de autores que Gramsci, Lukács, Sartre... Até então não era pouco conhecidos. Pouco conhecidos. Então, estamos aqui vendo o que se pode fazer no sentido de incentivar o estudo, o aprofundamento teórico, já que a teoria nós consideramos imprescindível ao aprofundamento da nossa intervenção transformadora na realidade brasileira. Então, a gente pensa na possibilidade de associar cada vez mais o aprofundamento teórico com o aprofundamento da ação, o aprofundamento prático. Isso tem que ser uma coisa que não pode se reduzir às urgências da política, da prática política, mas que não pode se desligar da prática política. A teoria tem que ter um vínculo que não a escravize, não transforme ela em criada escrava da prática, das urgências da ação prática, mas que tenha uma ligação com essa prática. Acho que a gente tem que pensar, então, em uma teoria, como é o marxismo, uma teoria de desvendamento, desmascaramento das contradições camufladas. A gente não pode se limitar a registrar o que a gente está vendo de imediato, porque há coisas que são mais complexas e que não são perceptíveis no plano da imediato. Eu tenho que trabalhar reconstituindo criticamente as contradições e estabelecendo conexões. Essas conexões, tais como o velho Marx pensava nelas, elas vêm num movimento conjunto e diferenciado, que é o movimento da dialética. Então a gente tem que estudar para assimilar e aplicar a dialética. Em 68, né? Houve um momento em que a reivindicação de eleições gerais diretas, então, houve um momento em que o Globo retardou a cobertura do movimento faccioso. Isso aí tinha a ver com o fato que já estava havendo um movimento de massas ali. Né? Forte. Agora, quando você vê, nos últimos tempos, o Globo, sobretudo, depois também Folha de São Paulo, estão todos batendo nessa tecla da canalice, da falta de moral, da falta de honestidade. Então, eu acho que há uns sintomas. Eles não estão temendo que desse mato saia um coelho. Esse mato é inabitável. Pode sair gato, mas não coelho. Eles estão fazendo uma lausa danada. E esse jornal é um safado. Ele está criando um clima que desvia completamente a discussão das grandes questões. Das grandes questões. É interessante falar que nos permite até esclarecer um ponto, né, que eu acho delicado, mas que é importante.
sobre essa coisa do fascismo. Eu fiz um livro, Introdução ao Fascismo, que tem uma perspectiva que é dizer o seguinte: eu estava, na verdade, preocupado com o fato de que a gente tinha aqui, por motivos que eu entendo, os comunistas estavam classificando o regime, a ditadura militar brasileira fascista. E nós achávamos que não era. Nós, eu digo já aí coletivamente, achávamos que não era fascista. Mas aí tem, o livrinho foi uma tentativa de reagir contra isso e de dizer o seguinte, que isso é a parte que me frustra um pouco, né? Faltou isso. Dizer o seguinte: a direita pode, em certas ocasiões, com maior facilidade, montar esquemas autoritários, repressivos, controladores, né, que funcionam. Eu tinha na Rua Nascimento Silva uma certa ascendência, não era uma liderança porque eu era muito inepto nas coisas práticas, mas era uma certa ascendência, eu era ouvido, me lembro bem disso. Então os meus amigos foram descobrindo de uma casa que tinha um muro, o cara era um rico, mas um rico legal, deixava a gente ficar em cima do muro olhando a televisão dele, ele era pioneiro, ele tinha uma televisão nos anos 50. Aí a gente foi lá, ver a televisão, me chamaram, meus amigos me chamaram, uma olhada, preto e branco, qualidade da imagem péssima. Péssimo, era De péssimo. vez em quando virava, Começava a tremer. Era um horror. virava para dor de Casimira. É. Aí, o que você achou? Eu disse: não vai dar certo. Mas a minha capacidade de fazer previsões equivocadas. A televisão não dá certo, essa é gravíssima. Esse é gravíssimo. Deu uma onda passadista aqui agora, né? Mas Eu não achei. nós velhinhos, vimos e não Ao vimos. mesmo tempo legitimado, né, pela nossa preocupação de pensar o que se estratifica e o que muda. E o que muda? Na verdade, não mudou o essencial, né? No essencial, essa é o terreno por onde a gente pode A avançar. estrutura do capital é a Pode mesma avançar. agora. Eu acho que está certo. Eu acho que a gente tem que dar um passo adiante na nossa relação tensa com linhas de pensamento de filósofos que investem contra o caroço mais forte da nossa concepção, que é a coisa da razão. A gente tem hoje um tipo de irracionalismo que é diferente daquilo que o Lukács pôde analisar com muito rigor na descrição da razão. Acho que tem hoje a gente percebe que no diálogo, no conflito com alguns irracionalistas, a gente deixou de avançar, porque a realidade não exigia tanto quanto ela exige hoje. Hoje a gente tem que ter algumas respostas para questões concretas colocadas por essa gente. E essas pessoas estão interessadas, estão empenhadas, até, não por safadeza, não, mas por paixão ideológica, interessadas em afastar essas ideias. E afastar, aí entra o próprio Marx. Afastar Lukács, afastar Gramsci, porque você observou, os Lukács e Gramsci são diferentes, mas são convergentes. Seguramente. E aí nós temos esse instrumental ao qual nós nos convertemos, nós temos esse instrumental e nem sempre conseguimos extrair dele aquilo que era necessário extrair. Eu acho que a gente tem que ter a perspectiva de retomar o estudo, a discussão sobre as ideias teóricas desses dois, mas ao mesmo tempo ligar isso de alguma forma a uma atividade prática que facilite a compreensão
das ideias, da teoria, os dois. Ao mesmo tempo também não sei se nós podemos, bom, evidentemente não podemos, entender o mundo hoje exclusivamente a partir do Lukács ou a partir de Gramsci. Nós precisamos dele, com certeza, mas não podemos imaginar que com eles nós resolvemos o problema. E só com eles? Só com eles não resolvemos. Mas eu acho que fundamental para nós marxistas, seja Lukács, Gramsci e outros marxistas importantes, é essa fixação na categoria da totalidade. Eu lembro até que o Lukács, na História da Consciência Eficaz, diz assim: não é a predominância dos fatores econômicos o que distingue o marxismo da ciência burguesa, é o princípio da totalidade. Eu acho muito importante que a gente resgate essa ideia da totalidade contra o pós-modernismo, que eu diria é a ideologia própria do neoliberalismo. Seria mais um aspecto desse mesmo processo de mudança que a gente evocava, que lembrava que tinha acontecido já em parte, continuava a acontecer. Eu acho que tem uma certa impossibilidade da gente hoje ficar nesses campos onde o marxismo é comprovadamente muito fecundo, mas insuficiente. A gente tem, de certa forma, que pensar a partir da interligação de tudo com tudo. O plano da cultura, isso é fundamental. A política cultural da gente, se ela não tiver disposição de enfrentar esses problemas variados, a gente sofre uma derrota política. O inimigo não dorme. Se a gente pensar, por exemplo, nos anos 60, a influência de Marx e do marxismo era muito maior. Eu lembro que no final dos anos 50, o Sartre, né, convertendo-se ao marxismo, diz assim: o pensamento de Marx é a filosofia do nosso tempo. Quer dizer, a influência era muito forte. O marxismo anda em desfavor, mas ainda se lê Marx. Né? Eu acho que ainda, inclusive a juventude lê Marx. Né? Não lê, talvez, com o aprofundamento que seria necessário. As condições hoje do estudo do marxismo são mais difíceis. Como é que você deve estudar? O desafio é maior. O desafio é muito maior, exatamente. É mais difícil que uma pessoa se interesse, um jovem intelectual se interesse por Marx. Né? Quando na nossa geração era mais ou menos uma coisa óbvia. Isso também tem ligação com essa ânsia de participar, de fazer história, que é uma coisa que hoje está difícil. Isso, conversa com rapazes, jovens, moças simpáticas. Aí você vê que a busca não se encaminha numa direção que você pode imaginar que vai desaguar em Marx. Mudou muito. Muito. E hoje, assim, para 2009, assim, o que você acha assim, da atualidade do conceito do comunismo assim, que o Marx colocou? Eu acho que esses conceitos eles se renovam e trazem uma contribuição importante, muita vitalidade para a nossa discussão, porque eles têm força própria. Agora, uma maneira pela qual eles se renovam é que depende de um processo prático de transformação. Eles precisam ser retrabalhados, retransformados. Eu acho que a luta de classes, nós hoje falamos abundantemente na luta de classes. A luta de classes existe, mas existe de uma maneira diferente daquela em que ela existia. Né? O que o Marx diz sobre luta de classes tem a ver com uma análise política que era diferente daquela que nós estamos precisando fazer hoje. Né?
O Marx tinha diante dele, em volta dele, uma sociedade que não tinha partidos capazes de mobilizar uma política maior. Ela não trabalha com centenas de milhares de eleitores, ela trabalha com milhões. Então, ela leva em conta fatores que eram de um certo tipo no tempo do Marx e passaram a ser de outro tipo hoje. Então a gente tem que mudar para preservar, transformar para recriar. Nós, seres inquietos, solidários, percebemos que muitos companheiros no Brasil percebem e reagem contra a excessiva desigualdade que foi imposta à sociedade pela sua classe dominante. E nós nos insurgimos contra essa situação injusta no mundo. E temos a ideia de que é preciso buscar caminhos alternativos para superar esses aspectos lamentáveis. E é preciso, então, ter uma alternativa que não vai surgir, não vai brotar por milagre da cabeça de um ou de outro, que tem que ser cultivada coletivamente, através da atividade política e do estudo, do exercício, do rigor do pensamento. Então, nós sabemos que é verdadeira a frase do poeta Baudelaire, que dizia: só se destrói realmente aquilo que se substitui. E nós queremos substituir o espírito que prevalece atualmente, seja ele conservador ou seja rebelde. Queremos fazer com que o conjunto das forças comprometidas com os ideais populares do povo brasileiro, esse conjunto se ponha em movimento e venha a ter força própria suficiente para corrigir as injustiças. Isso não vai se fazer sem esforço, sem persistência, sem estudo. A prática depende da teoria. E a teoria, por sua vez, também vai depender da prática. A teoria que nos serve, ela passa pelas experiências dos movimentos sociais e da atividade dos partidos políticos. Nós estamos vivendo uma época difícil, uma época muito ruim, exatamente porque os movimentos sociais são insuficientes até agora, e os partidos políticos estão muito envolvidos nessa crise política recente, que está incomodando tanto a gente, despertando tanta frustração, suscitando tanta mágoa. Então, nós queremos enfatizar, queremos sublinhar a necessidade de uma assimilação da essência do pensamento marxista, já que Marx foi, e até hoje continua sendo, o principal teórico do movimento histórico do socialismo. Então, temos uma editora trabalhando pela divulgação de livros marxistas, preparando o terreno para que, ao nos aprofundarmos no estudo da teoria, nós também venhamos a ter uma competência maior para engendrar uma teoria nossa, a partir da teoria clássica do socialismo, que é a teoria de Marx.